In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quinta-feira da oitava de Pentecostes. Vejam que nós interrompemos por um dia as missas das têmporas, né? Cada vez a gente interrompe na quinta-feira. Pega um dia de penitência, que é a quarta, outro dia de penitência, que é sexta, e amanhã de sábado, que também é penitencial. Então, nesses 3 dias é que fazem as têmporas. Hoje, quinta-feira, não se reza as têmporas. Então, e se nós vimos refletindo que o Espírito Santo é dado para sobre todos, e que chama todos os homens a unidade da fé, da religião, e é a força que expulsa os demônios e cura os doentes. Veja hoje o que nós vemos no Evangelho, como a gente está longe de... Não se medita isso na teologia e no seminário, gente. A igreja retraiu-se, a fé retraiu-se. Mas Jesus deu ordem para que curasse. A ordem para expulsar os demônios até ainda se faz, meia boca, assim, sabe? Muitos poucos padres e com muito medo. Eu, sinceramente, não entendo, nunca entenderei, e não adianta querer me explicar que eu não vou aceitar, como é que pode um padre atravessar a vida inteira sem enfrentar um demônio, sem expulsar um demônio. Isso não é possível. Eu imputo como uma coisa absolutamente impossível. Então esse padre não quis. Mandou embora e não quis enfrentar. É impossível. Mas também devia... E sim, hoje, em base a isto, essa ordem que nós ouvimos e que os padres receberam, a gente devia dizer também que é impossível que nenhum padre tenha jamais imposto a mão sobre alguém e curado. Eu vou dizer uma coisa, eu contar uma coisinha. Enfim, uma vez chegaram 1 ou 2 médicos tal, na paróquia e curiosos perguntaram para mim se era uma cidade grande, Porto Alegre, enfim, e se de tal hospital onde eu visitava, se os doentes vinham muito ali para agradecer a cura. Eu digo, não, nunca veio ninguém, não. Porque o senhor passa e depois ele vai atrás dando alta para o povo. Bem assim. Então, eu imputo como realmente impossível que não se tenha exercido esses 2 ministérios, da expulsão dos demônios e da cura dos doentes. Mas aqui nós chegamos... Hoje devíamos refletir sobre o Pentecostes, os ministros da igreja recebendo o Espírito Santo. Né? Mas hoje devíamos perguntar, mas como assim? Como pode ter se afastado, como pode ter sufocado tanto a ação do Espírito Santo no ministério da igreja? Queridos, a começar, se nós devemos começar a dizer que já não tem mais o magistério autêntico. Hein? Não tem magistério autêntico. E que nós devemos colocar em dúvida atos de infabilidade. Como, por exemplo, um ato mais simples, e que nem precisa ser do sumo pontífice, como, por exemplo, na proclamação de um santo. A coisa é de tal monta e tão grave que hoje nós legitimamente podemos duvidar se realmente aqueles que são assim proclamados ou sejam de fato. É bem assim.
Então, a doutrina, o magistério da igreja e o ensinamento infalível, tudo isso hoje nós não podemos mais confiar. Não podemos mais confiar. E se nós vamos falar na pregação, nas últimas décadas nós temos visto a igreja se preocupar com isto e abrir cursos e palestras e, enfim, fazer seminários em toda parte para ver se anima o sacerdote a fazer o sermão. Mas quando nós vemos que não só tantas vezes os nossos sermões, e eu devo me incluir aí também, às vezes não tem nem gosto nem sabor, não tem... Não. Quantas vezes os fiéis ficam lá, a gente diz assim uma expressão popular, comendo mosca, né? Se distraindo com qualquer coisa, né? Mas não, o pior é outro. Hoje se usa a pregação para o doutrinamento contra a sagrada religião e a santa fé. O que faz? Não, e os padres não... Em Roma alguns me diziam, mas se me tiraram a teologia da libertação, não sei mais o que dizer, o que pregar. Eles ficam sem palavra. Fica sem palavra. A pregação não tem mais lugar. Se não é para doutrinar, para impor e lavar a cabeça dos fiéis com pensamentos da esquerda e marxistas não sabe mais o que falar, o que fazer, o que pregar. Esse é o estado da pregação da igreja. Um homem verdadeiramente iluminado que fale, que empreste a sua boca ao Espírito Santo, onde encontrá-lo? Onde encontrá-lo? Né? Alguém que preze pelo autêntico magistério da igreja, a doutrina verdadeiramente católica, aquela assim assentada nos séculos. É raríssimo encontrar um sacerdote assim. É muito raro, muito raro. De forma que se tornou raro a expulsão dos demônios e a cura dos doentes. De tal monta que hoje o que nós podemos encontrar no clero é sobretudo o pecado. E o pecado grave. Como é que disse Nossa Senhora lá, chamou a nós, os sacerdotes, lá quase veio aquela que apareceu a Milânia em Nazarete, né? Nossa Senhora chamou de cloacas, né? Cloacas. Então, em vez do Espírito Santo, sejamos diretos. Hoje, os sacerdotes cometem um pecado maior, que é o pecado contra a fé, contra a religião. Fizeram-se com o demolidor, que é o antipapa e falso profeta Francisco, fizeram-se eles também demolidores da sagrada fé e da santa religião. É o que a maioria é. Verdadeiros demolidores. Queridos, hoje de novo aí aparece uma palavra de Francisco contra o proselitismo. Na verdade, essa gente luta para que ninguém se converta à religião. Mais e pior, eles ainda lutam para que os convertidos se decepcionam e saiam, abandonem a verdadeira religião. E é o que nós estamos vendo acontecer. Diz que as dioceses... isso não é só lá, mas na Alemanha, quando consegue, depois de muitos anos, ordenar um sacerdote, vibram.
Estão morrendo por falta de vocações sacerdotais. Estão morrendo. Igrejas inteiras estão morrendo por falta de vocações sacerdotais. Se não tem mais vocação sacerdotal, é porque aquela igreja, de fato, não tem mais o Espírito Santo. Está morrendo. Morreu. 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 E assim, vão hoje lutando contra o que ainda pode restar de fé nos fiéis, com a devoção popular, lutando contra a devoção popular. Não querem saber de terço, de rosário, não querem saber de novenas, de procissão, não querem de nada daquilo que realmente o povo se incentiva e gosta. Nada. Tudo é piegas. Tudo para eles é. Então, são verdadeiros demolidores da religião e da fé, que devastam a floresta das devoções populares, dos santos. Meu Deus, cultivaram devoção a um santo, isso é um escândalo para tantos padres. E tudo quanto é tipo de prática. Daqui a pouquinho eu farei uma live com alguém que me convidou por causa de Santa Hildegarda e os padres horrorizados com a doutrina dela e chás e pedras. Mas não entendem, os padres não aceitam, não entendem mais. De jeito nenhum. Não entendem e não aceitam. E agora, queridos, estou vendo as notícias aí. Agora, depois que o Vaticano criou aquela secretaria para examinar... Tem que desligar aqui, depois que o Vaticano criou aquela secretaria para examinar as manifestações do céu, os padres estão se voltando fortemente contra tudo aquilo que prega a escatologia. O fim do mundo, o fim dos tempos, o retorno de Jesus, o julgamento. Para eles nem tem mais julgamento. Bergoglio detesta julgamento. O paraíso, o céu, contra tudo isso estão se voltando contra, fortemente contra. Ficamos na questão, mas então o que faz esta igreja? A resposta é simples. Alia-se ao mundo, alia-se à ONU, alia-se à OSM, aquela Organização da Saúde Mundial, da FAO, reunir-se a esses governos e reunir-se à salvação do planeta, ao problema climático, que tudo farsa, tudo farsa, mentira. É a isso que se reúne a religião. Onde ficou o fervor e o fogo do Divino Espírito Santo, queridos? Aonde? Em que restou? Onde está a flama do Espírito Santo a incendiar o coração de amor a Deus e de devoção aos santos e de salvação das almas? Onde está o fogo? O fogo que incendeia o mundo? Não, o mundo se apaga. Com certeza. Na chia de tudo isso, no caminho de tudo isto, encontramos um mundo que se apaga, completamente distanciado de Deus e do seu Espírito. Tiraram do sacerdote a força e o poder do Espírito Santo e o mundo se apaga, se esvai no próprio sangue, nas trevas da própria ignorância e maldade. O mundo se esvai. Apagou-se a luz do mundo. Já não há mais sal que dê sabor. Não há mais sal que
desse amor. Quanto nós precisamos pedir o Espírito Santo para o clero, para os padres, para os bispos, para os cardeais, quanto nós precisamos pedir o Espírito. O último eu não digo porque aí já não cito o sumo pontífice, o tal de Papa, porque aí, mas pedir o Espírito Santo para ver se com o grande castigo, a grande sacudidela que Deus vai dar ao mundo, e começa esse ano, ver se com isso alguns acordam e abrem o coração à ação divina, à ação do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.